Olá, boa noite a todos e a todos que estão nos acompanhando. Saudações, camaradas. Vamos dar início à nossa atividade Comuna de Paris em 2021. Esse evento é uma atividade organizada pelo GEP Marx, o Grupo de Estudos e Pesquisa Marxista da UFPE. E essa atividade foi pensada para rememorarmos a jornada de luta dos 71 dias da Comuna de Paris. Vai contar com 3 mesas que irão abordar o legado, o resgate histórico e a burguesia. E também é uma homenagem aos mortos e caídos da Comuna de Paris e também a todas as vítimas do Covid-19, né, dessa pandemia e de todas as tragédias fascistizantes que vêm assolando a nossa conjuntura atual. Nós vamos começar com a mesa O Legado, e eu sou Vitória Araújo, eu estou aqui representando o GP Marx, tenho o prazer de estar com esses camaradas tão valorosos e com todos e todas que estão nos assistindo, e eu gostaria de convidar agora, para iniciar, para dar início aos nossos trabalhos, o professor Romero Venâncio. Ele é professor de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe. Seja bem-vindo, Romero. Muitas graças por estar aqui conosco. Saúdo você em nome do GP Marx e de todos e todas que estão na organização desse evento. É uma grande honra, um prazer, né, estar construindo esse espaço contigo. Muito bem. Seja muito bem-vindo. Muito bom, Vitória, todos e todas que estão aqui. O som tá bom? A imagem também tá boa, o som? Tá ótimo. Então, os demais, a todos e a todas que nos escutam, primeiramente eu queria agradecer, apesar de estarmos à distância, agradecer ao meu amigo Daniel Rodrigues, camarada, professor da educação na Universidade Federal de Pernambuco, camarada valoroso, combatente e um grande planejador de atividades, né? Admiro muito Daniel. E queria agradecer a todos e todas que nos acompanham, Vitória, Henk, que nos ajudou aqui o tempo inteiro, Henk, que está aqui na retaguarda, valoroso comunista. Olha, eu acabei de reler, fazia tempo que eu não tinha lido o ensaio de Marx, está nessa coletânea aqui, que é uma coletânea organizada pelo historiador Oswaldo Cogiola, que é uma coletânea intitulada Escritos sobre a Comuna de Paris. Eu vou começar com mania de professor, vou começar indicando alguns textos, depois eu entro no tema, né? Então, é uma coletânea de ensaios que o professor de História Econômica da Universidade de São Paulo, Oswaldo Cogiola, organizou. São textos sobre a Comuna de Paris, escritos por Karl Marx, Friedrich Engels, Bakunin, Lenin, Kautsky, Trotsky, Martov e Guérin. E uma apresentação do próprio Oswaldo Cogiola. Esse aqui é um livro, eu acho que é um ponto de partida fundamental, é um texto que eu uso com os estudantes, principalmente quando eu vou trabalhar o século XIX, e esse ensaio em particular, esse ensaio extraordinário de Karl Marx, né? O ensaio de Marx é da época da Comuna, que é de 1871, é um ensaio que no Brasil foi traduzido como a Guerra Civil. Então, o ensaio, eu começo com ele porque eu acho o ensaio, primeiro, é um ensaio do período, Marx viu os acontecimentos da Comuna de Paris, Marx sabia dos acontecimentos da Comuna de Paris, e Marx faz uma leitura elogiosa e crítica dos limites da Comuna de Paris. Então, virou uma referência. Esse ensaio foi referência para Engels, foi referência para Lenin, foi referência para Trotsky, e é referência para nós ainda hoje. Então, eu gosto muito, e principalmente porque Marx, ele, dentre tantas qualidades desse brilhante pensador do século XIX, e um dos maiores que a humanidade já teve, uma das características de Marx era ter um olhar fotográfico muito importante. Marx foi jornalista, na prática, não necessariamente profissionalmente, mas ele, além de filósofo, formado em direito, tal, é um arguto teórico da economia. Marx também foi um grande jornalista. Isso significa dizer, uma pessoa que registrava os fatos como ele ocorriam. Então, Marx escreveu para uma série de jornais nos Estados Unidos, tal, e esse ensaio de Marx, ele tem esse caráter. Marx sempre articulou bem o elemento analítico e o elemento jornalístico, o elemento jornalístico e o elemento analítico. Marx não era apenas um jornalista, né? Então, eu acho isso muito importante. E esse ensaio dele, intitulado O que foi a Comuna de Paris, de 1871, é uma referência fundamental. Depois, uma referência
que eu acho uma das melhores, foi de um evento, né, sobre a comuna, organizado pelo companheiro Milton Pinheiro, que é do PCB. Milton Pinheiro, militante do PCB, quadro do PCB, organizou esse ensaio, que é um evento que ele organizou na UNEB, na Bahia, intitulado Os 140 Anos da Comuna de Paris. É uma série de ensaios com historiadores, cientistas políticos, filósofos e tal, em que Milton é o organizador, e também tem um ensaio de Milton sobre a comuna, em que mapeia-se a história da comuna, a economia da comuna, os limites da comuna, o legado da comuna, as atividades militares da comuna. Então, é uma coletânea de ensaio extraordinária, que foi escrita há 10 anos atrás, né? Depois, o livro organizado, também no evento dos 140 anos da comuna, organizado pelo professor Armando Boito Júnior, da Unicamp, intitulado A Comuna de Paris na História. Basicamente, é um encontro de historiadores e cientistas políticos, né? Foi a primeira coletânea que eu li, né, sobre a Comuna de Paris. Inclusive, os 2 últimos ensaios trabalham a recepção da Comuna do Brasil. Foi muito interessante pensar isso, né? Os impactos da Comuna de Paris no Brasil e tal. E, por fim, para terminar essa leva de indicação, mania de professor, esse livro extraordinário, que é de um historiador da Universidade de Yale, da Universidade dos Estados Unidos, John Merriman. John Merriman, grande livro, é um trabalho extraordinário. Ele é um historiador americano que estuda a França no século XIX, né? Estuda o pensamento francês e a historiografia francesa do século XIX. É um livro que é uma história da comuna, muito bom mesmo, tal. Então, saindo dessas 4 referências, agora eu vou entrar no tema, né? O meu tema não é propriamente a história da comuna, não é propriamente o decorrer da comuna, não é propriamente o fim da comuna, mas é principalmente o legado da comuna, né? Significa dizer o que é legado, o que ela nos legou, o que ela nos deixou, o que ela, digamos assim, nos herdou, né? A herança da Comuna de Paris. Obviamente, todo marxista deve saber disso, mas eu não acho que é todo marxista, eu acho que todo ser humano sensato, né? Você nunca deve trabalhar qualquer tema que você não o historicize. Isso é claro, é uma referência, Marx fazia isso de maneira brilhante, Marx era... contexto histórico é uma coisa fundamental nos escritos, né, de Karl Marx, da juventude e a maturidade, né? Então, assim, historicizar é importante. Agora, o meu trabalho aqui não é um trabalho de historiador, basicamente um trabalho que vai pensar o legado, pensar alguns elementos que, para hoje, são importantes, né? Ou respondendo a pergunta clássica que a gente sempre se faz, né? O que é atual ainda hoje na Comuna de Paris? Nós estamos em 2021, a comuna aconteceu em 1871, exatamente no dia 18 de março de 1871, dava início à chamada Comuna de Paris, por isso nós começamos hoje, né? Então, veja, eu vou trabalhar algumas notas iniciais, eu vou trabalhar 3 notas iniciais e entro no grande, que eu chamo de o grande legado da Comuna de Paris. Então, a minha fala, nesses 30 minutos, serão divididas em 2 partes. Primeiro, as notas iniciais, umas notas iniciais em termos de contextualização, e depois eu entro no que eu defino como o grande legado da Comuna de Paris. Primeiro, a Comuna ela foi um fenômeno histórico singular. Fenômeno histórico singular. Quando eu digo singular, eu não quero dizer único, porque, de fato, eu não domino tanto assim a história para dizer que a Comuna de Paris só aconteceu como ela. Mas eu diria que há uma singularidade nesse fenômeno. É um fenômeno que essa singularidade já indica, inclusive, o seu próprio legado, né? Primeiro, por que a Comuna de Paris foi singular? 3 coisas. Primeiro, ela durou apenas 72 dias. Significa dizer, 2 meses e 12 dias. Então, a Comuna durou apenas 72 dias. Mas o seu legado é imenso. Significa dizer, o tempo de duração da Comuna é menor do que o imenso legado da Comuna. Eu chamo de um fenômeno paradoxal na história. Um fenômeno histórico paradoxal. Por quê? Porque ele é curto na sua duração e é imenso no seu legado. Primeira característica da Comuna de Paris, e assim, você, de imediato, não é? Marx começa no seu ensaio sobre a Comuna falando da esfinge, que é a Comuna para a burguesia. Veja, uma burguesia relativamente consolidada na Europa é profundamente incomodada por um evento de pobres trabalhadores, um evento que durou 72 dias.
Mas esse evento, que durou 72 dias, é um evento que tem um legado imenso. Há uma desproporção em termos de duração e em termos de legado da Comuna. Primeira coisa. Segundo, a Comuna, ela deixou, a Comuna é um fato histórico, isso me chama muita atenção. A Comuna é apenas um fato histórico, mas um fato histórico que tornou-se um horizonte. Então, se há uma palavra que eu poderia definir o que significa a Comuna hoje, a Comuna é um horizonte. É um horizonte. Um ideário, é um norte. Um norte para quem? Para a classe trabalhadora, para os mais pobres, para os lutadores e lutadoras do mundo. A Comuna é um horizonte. A Comuna é um fato histórico que, na própria história, tornou-se um horizonte. Isso, para mim, é absolutamente fundamental para discutir o legado da Comuna. A Comuna foi um fato histórico, mas um fato histórico que nos legou um horizonte. Terceiro, a Comuna, ela foi um tipo de unidade em que unificou os libertários, unificou os homens e mulheres que lutavam pela emancipação humana, socialistas, anarquistas, comunistas, artistas, intelectuais, trabalhadores e trabalhadoras de toda sorte de Paris. A Comuna, ela deu unidade às forças emancipatórias de Paris no século XIX, mas particularmente em 1871. Veja, a Comuna passa uma ideia central para hoje, que a perspectiva emancipatória unifica os lutadores e as lutadoras. Essa é, digamos assim, um elemento absolutamente importante para compreender a Comuna hoje. A Comuna, ela nos legou um tipo de unidade nas forças emancipatórias, socialistas, anarquistas, comunistas, artistas, intelectuais, trabalhadores e trabalhadoras de toda sorte. Mas, acima de tudo, a partir disso, ela nos diz, a Comuna não só disse, a Comuna nos diz hoje, a Comuna de Paris. A Comuna de Paris passa-nos, a todos os lutadores e lutadoras de hoje, passa-nos uma ideia central. Qual é a ideia? A de que a perspectiva emancipatória unifica lutadores e lutadoras. Isso, para mim, é fundamental. Então, significa dizer, as notas iniciais que eu queria falar eram essas, a importância da Comuna de Paris como fenômeno histórico singular, primeiro, a Comuna de Paris ser um fato histórico que legou um horizonte, e terceiro, a unidade dos lutadores pela emancipação humana. Todos lutaram juntos para impedir a saída dos canhões, esse é o primeiro grande ato, depois o grito das mulheres nos arredores de Paris, e terceiro, quando a Comuna ela começa a se consolidar na prática, a partir das barricadas e das divisões das tarefas na Comuna. Então, nesse sentido, a partir do dia 18 de março, a partir da ideia de não permitir que os canhões saíssem de Paris, esse ato é o ato inicial da Comuna de Paris, como atestam historiadores, teóricos e todos que se interessam pela Comuna. Então, nesse sentido, a Comuna, ela, na sua singularidade, ela passa essa ideia que é, sem dúvida nenhuma, extraordinária, que é a unidade, né, daqueles que lutam pela emancipação humana, no sentido de ter uma perspectiva unificada, ter uma praxis unificada, né? É muito interessante ver isso. Obviamente, a Comuna tem limites. A Comuna talvez não tivesse uma consciência comunista, como, por exemplo, teve um Lênin no Estado e a Revolução. Né? A Comuna não teve. Mas o mais importante não é isso. Aí, o mais importante, necessariamente, não é isto. Né? Obviamente, a Comuna ela só durou 72 dias, então não há muito o que dizer especificamente sobre ela. Ela teve um começo, teve um meio e teve um fim. A derrota da Comuna foi um massacre.
Segundo o historiador John Merriman, historiador americano, é o maior massacre da França no século XIX. O maior massacre na França no século XIX. A maior matança de trabalhadores e trabalhadoras pobres no século XIX se deu na Comuna de Paris. Então, nesse sentido, a Comuna ela teve um fim violentíssimo, né? Como é próprio, né, dos levantes contra a burguesia, e quando a burguesia reage, ela sempre reage a essa altura, né? A burguesia sempre teve esse caráter estruturalmente violento desde a acumulação primitiva do capital, né? A burguesia é violentíssima desde a acumulação primitiva do capital, com populações indígenas, com negros e negras, com trabalhadores pobres na Europa e nas Américas. Então, assim, nesse sentido, a burguesia não foi novidade o que ela fez com a Comuna de Paris e com os comunardes. Não foi novidade. Na verdade, o número de pessoas assassinadas é que, de fato, chamou a atenção na segunda metade do século XIX, mais particularmente em 1871. Então, nesse sentido, a Comuna, ela tem digamos assim, a experiência radical da Comuna recebeu uma resposta à altura da burguesia, que não aceitava aquela radicalidade dos trabalhadores. Então, essas são as notas iniciais que eu queria dizer. Eu queria entrar agora na segunda parte da minha fala, só são duas partes, são essas notas iniciais e o que eu chamo de o grande legado da Comuna de Paris, né? O grande legado da Comuna de Paris. Vamos lá. Primeiro grande legado da Comuna de Paris está naquilo que ela foi, inclusive, limitadamente, né? Veja, limitadamente é um fenômeno histórico de apenas 72 dias, que terminou com um banho de sangue fora do comum, né, na cidade de Paris. Veja, ela está naquilo que ela foi, significa dizer, aquilo que ela foi em tão pouco tempo demonstra a grandiosidade da Comuna de Paris, a preocupação com os padeiros, a preocupação com os trabalhadores, a preocupação em, pela primeira vez, experimentar um governo dos trabalhadores e trabalhadoras, a primeira experiência de ter, digamos assim, um governo dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, isso digamos assim, isso é um legado absolutamente extraordinário. Por isso que esse é o primeiro grande legado. O primeiro grande legado ou está naquilo exatamente que foi a Comuna de Paris nos seus 72 dias e naquilo que ela definiu como o seu horizonte, né? Significa dizer, a Comuna, ela foi, historicamente, 72 dias, mas ela tem uma promessa imensa, ela foi um fenômeno histórico, mas ela também foi uma grande promessa. E eu diria, o segundo legado da Comuna de Paris foi ela ser uma grande promessa. É uma grande promessa para quem? Uma grande promessa para os oprimidos da Terra. Uma grande promessa para os de baixo do planeta. Uma grande promessa para proletários de toda sorte. Uma grande promessa para as lutas da classe trabalhadora. Então, nesse sentido, eu entro agora nesse grande legado que foi a promessa da Comuna de Paris. Primeira grande promessa da Comuna de Paris. Pela primeira vez na história, os trabalhadores tiveram o seu destino em suas mãos. Vou repetir. Diferente de todas as outras experiências revolucionárias anteriores, pela primeira vez na história, os trabalhadores tiveram o seu destino em suas mãos. E não estava nas mãos de uma burguesia, não estava nas mãos de uma nobreza, não estava nas mãos de uma igreja. De igreja alguma. Estava nas mãos dos próprios trabalhadores. Significa dizer, na Comuna de Paris, a libertação dos trabalhadores é obra dos próprios trabalhadores. Nunca esqueçamos. Karl Marx, 1848. A libertação da classe trabalhadora, na Comuna de Paris, estava nas mãos, na mente e no coração da classe trabalhadora. E isso isso é o imenso legado da Comuna de Paris. Em momentos como este, que são tempos nefastos, estamos em tempos nefastos. Tempo de coisas asquerosas, como esse Bolsonaro,
genocida da história do Brasil, né? Então, nesse sentido, em momentos assim de domínio de genocida, em domínios em tempos nefastos, em grande sofrimento da classe trabalhadora, a Comuna de Paris, ela é a grande promessa dos trabalhadores, porque foi a partir da Comuna, pela primeira vez, os trabalhadores tiveram o seu destino em suas mãos, e não em mãos alheias. Segunda coisa, eu diria que uma coisa que foi importante na Comuna de Paris, é um dos poucos escritos da própria Comuna, chamado a Declaração de Princípios da Comuna de Paris. Essa declaração de princípio, ela tem um começo muito bonito, e eu vou ler aqui só um parágrafo, não vai cansar ninguém, e eu acho importante, que está na contracapa desse livro aqui, organizado por Oswaldo Cogiola. Declaração de Princípios da Comuna de Paris, 1871. Abre aspas. Não mais patrões, não mais proletários, não mais classes. O produto integral do trabalho deve pertencer aos trabalhadores. Não haverá mais opressores e oprimidos. Fim da distinção de classe entre os cidadãos. Fim das barreiras entre os povos. A família é a primeira forma de associação, e todas as famílias unir-se-ão em uma maior a pátria, nesta personalidade coletiva superior, a humanidade. Eu gosto demais desse início da Declaração de Princípios da Comuna de Paris, né? A primeira coisa é essa, nem pátria, nem patrão. Significa dizer, a Comuna de Paris, ela marchava, ela tinha como horizonte, ela tinha como grande projeto a livre associação dos trabalhadores. A livre associação dos trabalhadores foi a grande e maior promessa da Comuna de Paris. Nem pátria, nem patrão, mas como horizonte a livre associação dos trabalhadores. Importante sabermos ainda que era fundamentalmente uma luta para acabar com a distinção de classe, com a opressão de classe sobre a outra, de uma classe sobre a outra. E uma das coisas que mais me atrai na Comuna de Paris é a sua capacidade cosmopolita, a capacidade cosmopolita da Comuna de Paris. A Comuna de Paris atendeu aquele velho chamado, aquele velho clamor que vem de 48. Operários do mundo, univos, por uma razão absolutamente fundamental. A classe trabalhadora não tem pátria, a classe trabalhadora tem humanidade, a classe trabalhadora tem horizonte, a classe trabalhadora tem mundo. Então, nesse sentido, a classe trabalhadora é universal. E a Comuna conclamava isso, né, no sentido de como se fosse uma continuidade, né, do fim do Manifesto Comunista. O texto de Marx e Engels acaba conclamando trabalhadores do mundo unidos. A Comuna de Paris começa conclamando a universalidade da classe trabalhadora, a universalidade da luta dos trabalhadores, o cosmopolitismo da classe trabalhadora. Isso é muito, muito bonito. E, por fim, para terminar aqui a minha fala, eu queria ler um trecho de Marx. Eu queria terminar lendo um trecho de Karl Marx sobre a Comuna de Paris, que, para mim, foi o primeiro texto que eu li na minha vida sobre a Comuna de Paris. Foi o primeiro texto que eu li sobre a Comuna de Paris, foi esse texto de Karl Marx, que está num livro intitulado A Guerra Civil na França. Marx tem na página 54 dessa coletânea aqui, Marx tem um parágrafo que eu acho muito bonito e sempre me chama a atenção. Para mim, é o parágrafo mais bonito de Marx sobre a Comuna de Paris, né? Eu diria que é o núcleo central do que Marx pensava sobre a Comuna de Paris. Atentai-vos, abri os vossos ouvidos para escutar essa frase de Marx. Dizia Karl Marx sobre a Comuna de Paris: a grande medida social da Comuna foi a sua própria existência. Acho essa frase maravilhosa, né? A grande medida da Comuna foi ela existir. Existir como? Existir de maneira atuante, como diz Marx. Suas medidas concretas
não podia, senão, denotar a tendência de um governo do povo pelo povo. Um governo do povo pelo povo, dizia Marx, definindo a Comuna de Paris. Continua Karl Marx. Entre elas, a abolição do trabalho noturno dos padeiros. Isso é um fenômeno extraordinário. Né? Esse detalhe que Marx observa, né, o trabalho noturno dos padeiros, para que os padeiros também trabalhassem na comuna. Então, assim, o revezamento, e não necessariamente um trabalho único, repetitivo, definido apenas por uma pessoa, né? Então, diz Karl Marx, entre elas, a abolição do trabalho noturno dos padeiros, a proibição sobre penalização da prática dos patrões, que consistia em reduzir o salário, cobrando multas a seus empregados, sob os mais diversos pretextos. Processo este que o patrão reivindicava para si mesmo as funções de legislador, juiz e executor, além de embolsar o dinheiro. Isso não quer dizer, o fim do patrão é o fim do dinheiro do patrão. Isso é fundamental, né, Marx, perceber isso, eu acho extraordinário. E continua Karl Marx. Outra medida desta espécie foi a entrega à Associação de Operários, sem qualquer indenização, de todas as oficinas e fábricas fechadas. Todas as oficinas e fábricas fechadas em Paris foram reabertas e entregues à autogestão dos trabalhadores. Sem qualquer indenização de todas as oficinas e fábricas fechadas. Quer os respectivos capitalistas tivessem fugido, quer tivessem optado por parar o trabalho. Se parar o trabalho, os trabalhadores retomavam. E se eles fugiram, os trabalhadores ocupavam tal. Então, nesse sentido, eu gosto demais desse parágrafo, é o parágrafo quase final de um dos capítulos da Guerra Civil na França, em que Marx define o caráter da comuna, explica alguns momentos luminosos da comuna, todos vinculados ao mundo do trabalho, e como acontece um processo de emancipação dos trabalhadores a partir do mundo do trabalho. A comuna para Marx é uma espécie de laboratório. A comuna para Karl Marx é uma espécie de laboratório em que a classe trabalhadora toma o destino em suas mãos. Uma espécie de laboratório em que a classe trabalhadora faz um governo do povo para o povo. E um laboratório em que a classe trabalhadora, ela, em livre associação, ela produz coletivamente. Em livre associação, a classe trabalhadora produz livremente. Ora, eis o grande legado da Comuna de Paris. Para mim, um legado extremamente atual, no momento em que a classe trabalhadora está sendo depenada, está sendo jogada no desemprego, no caso brasileiro, está sendo jogada para a morte com o Covid-19, no momento em que a classe trabalhadora vive uma das suas maiores crises, eu diria, esse é o momento extremamente atual da Comuna de Paris, porque o horizonte da Comuna de Paris é a emancipação da classe trabalhadora. O grande horizonte da Comuna de Paris é a esperança na luta dos trabalhadores em ter o seu destino nas suas próprias mãos. Então, nesse sentido, é absolutamente fundamental que a nossa juventude leia sobre a Comuna de Paris, que a nossa classe trabalhadora leia sobre a Comuna de Paris, que os intelectuais leiam a Comuna de Paris, que toda sorte de oprimido leia a Comuna de Paris, que todos os lutadores e lutadoras do povo leiam sobre a Comuna de Paris. Porque o grande legado da Comuna de Paris, já dizia o bom Karl Marx, é a própria existência. E a existência dela é o grande horizonte emancipatório para a classe trabalhadora. Muito bem, Vitória. É isso, inicialmente, que eu queria dizer sobre o legado da Comuna de Paris. Podemos ir agora a algumas questões, algumas perguntas, alguma dúvida, se há alguma coisa no chat, ou se a Tenagro chegou, a segunda fala sobre a Comuna de Paris. É isso. Obrigado, Vitória. E obrigado a todos e todas que nos escutaram. Muitíssimo obrigada, Romero. Foi uma verdadeira aula, né? E agradecidíssima